Educação à distância, mudando realidades. Saudações! Sejam bem-vindos ao curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Aparecida Silva Barbosa e juntos vamos na jornada da trilha de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Vem comigo! É um prazer sempre ter você fazendo parte da história do Instituto Federal e sermos parte da sua história. E a história que eu te convido a trilhar e construir agora é a história de ser professor. Para isso, eu vou começar com a declamação de um poema aqui de um professor nosso do Instituto Federal, que é Ser Professor. Isso, ser professor. O que é ser professor? Ser professor. Esse poema é do professor Sérgio Loss. Profissão, professor. Ser alegre sempre, para levantar o astral da classe. Ser paciente, reformular-se 1 milhão de vezes. Ser esperançoso, acreditar sempre na melhoria da educação. Ser gentil, suave, rígido quando preciso. Compreensivo. Ser marca registrada de qualidade. Ser professor. Então, vem ser professor aqui no Instituto Federal, no curso de Licenciatura em Pedagogia. E nós vamos apresentar nesta etapa como funciona, como está organizada a jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Vamos acompanhar? Então, aqui nós estamos usando um aplicativo chamado Geniali, do qual eu sou muito apaixonada, para apresentar para vocês a nossa jornada. A nossa jornada tem o quê? Quem? Quando? Como? Onde? E para que fazer pedagogia e ser professor? Então, vamos lá. Essa daí sou eu, saudações, né? Metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos, e vamos conhecer a estrutura. A estrutura do nosso curso, da nossa jornada, da nossa disciplina, eu gosto muito de chamar de jornada, de trilha, que é um construir, é um fazer constante. Então, a nossa jornada tem 60 horas, ela tem 5 horas destinadas à extensão e ela compõe-se do núcleo de formação, núcleo de educação básica. E ela está no primeiro período do nosso curso. Quais são as nossas trilhas? Ai, gente, isso é tão empolgante! Bom, nós temos 6 trilhas na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos. Essas trilhas, elas estão aí, tá bagunçado, professora? Não, não tá bagunçado não, porque como qualquer trilha, a gente pode fazer qualquer um desses caminhos e você vai escolher. É lógico que tem uma pré-definição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas você pode começar por qualquer uma, tá bom? A gente recomenda aí a trilha 1, que é ciência, pesquisa, design, conhecimento, curiosidade, que é a essência do ser humano e a essência do conhecimento. A busca e a argumentação, e também vamos discutir qualidade formal e política da pesquisa. A trilha 2, produção científica, projetos e produtos. A trilha 3, produção científica, resultados, tipos, métodos, técnicas, o portfólio e a importância do registro do trabalho docente. A trilha 4, que nós vamos falar sobre a normatização e a publicação de trabalhos acadêmicos. A 5, aí já para o finalzinho ou pelo começo, como você escolher, que é sobre tecnologia, inovação e a relação entre a educação, a pesquisa, a intervenção e a extensão. E a trilha 6, que vai tratar de instrumentos, recursos e aplicativos da produção científica confiável e com credibilidade. Então, essa é a estrutura inicial, é o que nós vamos ver. Depois vem quem? Ai, vem quem? Claro, você e eu. Eu, Anabela Aparecida Silva Barbosa, essa é a minha família, porque a história está composta das pessoas e as pessoas somos nós. Então, sou eu, minha família e você que vai fazer essa jornada.
Eu gostaria de convidar você para se aproximar, aproxime-se, curiose-se, apaixone-se pela educação, apaixone-se pela história e por poder ter a possibilidade de transformar. Para isso, eu convido você a ouvir uma música, sabe? Uma música bem interessante, que é essa música aqui do Zumbido, do Tom Zé. Tá? Depois você dá uma procurada aí, curte essa música que é muito interessante de como nós estamos fazendo a nossa história. Bom, e a nossa jornada? A nossa jornada, as nossas trilhas estão pensadas com essas temáticas. Mudar de ideia, que é ciência, pesquisa, design e conhecimento, tem aproximadamente 10 horas, praticamente todas as nossas trilhas têm 10 horas. Então, mudar de ideia. Ousar a transformar, depois memórias subterrâneas. Professora, o que é isso? Isso tudo é para te convidar, para te provocar, é provocação mesmo, entendeu? E aí a gente tem mais 3 temáticas. Cartas a Cristina, que é uma referência a um dos livros do maior, né, um dos maiores pensadores brasileiros, que é o Paulo Freire. Depois, quando chama o coração, quando o seu coração chamou você para ser professor, quando o coração chama a gente para a jornada. E por fim, mas não menos importante, ou para o começo, como me tornei professor. Então, esses são os temas das nossas trilhas que te convidam a refletir sobre a jornada de ser professor. E aqui, nessa música do Tom Zé, a gente está fazendo um aporte aí à música, ele vai falar sobre o zumbido. E assim, é um convite, uma música muito brasileira. Eu vim de baixo para poder subir. Tô dividindo para poder somar. Desperdiçando para poder faltar. Bem de leve para não perdoar. Tô comendo para vomitar? Tô explicando para te confundir. Tô te confundindo para esclarecer. São provocações, é isso mesmo. Eu tô aqui explicando para te confundir e tô te confundindo para você compreender. Mas para você compreender por meio da pergunta. E a pergunta vai ser um dos principais caminhos que nós vamos trilhar. Nossa proposta está organizada assim. A gente tem as nossas web aulas que vão acontecer às quartas-feiras, às 19h30 pelo Meet. Vocês vão receber o endereço. Tem as nossas web aulas, que são os nossos encontros síncronos, vão acontecer nessas datas. 23 de fevereiro, 23 de março, 20 de abril, 18 de maio e 15 de junho. São os encontros em que você e eu e você, todo mundo, estaremos online, ao vivo e ao mesmo tempo para poder discutir, provocar, perguntar, curiosar-se, apaixonar-se, esperançar-se, como diz Paulo Freire. Além disso, nós temos os materiais que estarão disponíveis. Toda a quinta a gente vai ter um podcast, sobre, é um resumidinho de como você, os temas da semana, mas é resumidinho mesmo, hein? É resumidinho, não é resumidinho de mineiro, não, é resumidinho mesmo. E tem também a nossa biblioteca virtual, que é a hora de ler, com certeza. Isso é muito empolgante, fala a verdade. E na biblioteca tem essas pessoas, esses nós. Nós estamos convidando você a fazer parte dessa trilha em que nós temos como principal obra o livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, o livro de pesquisa em educação da Menga Ludwig, há alguns vídeos que fazem parte aí da nossa realidade, que é o vídeo da Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag, que ela é uma professora da PUC, da USP, da Unicamp, né, várias instituições, inclusive redes sociais, e que ela dialoga sobre educação, sobre reflexão, sobre transformar a realidade. O canal do
Átila Iamarino, que é um microbiologista e sobre o qual eu convido vocês também a assistir. Ele vai falar, um dos temas que a gente convida você a assistir é justamente mudar de ideia. Como e por que você muda de ideia? Quando você muda de ideia? O que utilizamos para mudar as nossas ideias ou para mudar as ideias dos outros? Então, é um tema que vai fazer parte de uma de nossas trilhas, mudar de ideia, que é a argumentação científica. A argumentação científica vai estar ancorada em ninguém menos, ninguém mais do que ele, Pedro Demo, que é uma referência sobre metodologia, sobre argumentação, e é um dos livros que faz parte da nossa história de leitura, que é Praticar Ciência. Além disso, convido vocês também a acompanhar algumas postagens, alguns vídeos do canal do professor Mário Sérgio Cortella sobre a filosofia de vida, a filosofia de ser professor e o convite literário à obra do professor Sérgio Loz, Eu, Você, Todo Mundo. Essa é uma construção, né, e as principais referências bibliográficas da nossa trilha, da nossa jornada. E como que vai acontecer isso? Bom, a nossa jornada ela está pensada, baseada no livro do Joseph Campbell, A Jornada do Herói. A jornada do herói é um ser humano comum, eu, você, qualquer um de nós, que recebe um chamado e vai trilhar esse caminho, vai enfrentar desafios, vai encontrar os seus mentores. Como uma boa referência seria ali os filmes. Os filmes são baseados nessa estrutura do Joseph Campbell. Então, você vai passar do mundo exterior para o mundo interior, que é conhecer a história de ser professor, conhecer a história de outros professores e como você vai se tornar professor, certo? Então, essa é a nossa jornada, baseada aí também, quem quiser ler o livro, a Jornada do Herói de Joseph Campbell, inspirada aí por uma professora aqui do Instituto, que é a professora Adriana Zanck, a quem eu faço um agradecimento especial por me apresentar neste mundo. Bom, e aí, como é que vai funcionar essa nossa trilha? Essa jornada tem as trilhas, como eu já falei para você, né? Mudar de ideia, ousar a transformar, Quando Chama o Coração, Memórias Subterrâneas, Cartas a Cristina e Como Me Tornei Professor. E depois a gente vai para em cada trilha, o que você vai encontrar? Bom, em cada trilha você vai encontrar uma exortação inicial. Aqui eu faço uma das primeiras, que é de Lewis Carroll, do livro Alice no País das Maravilhas, em que ele começa o livro assim: a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Então, vem sempre essa exortação, que é um convite à reflexão, e você vai encontrar nas nossas trilhas essa estrutura, a ementa daquela trilha, quais são os percursos, as datas e os períodos que aquela trilha está sugerida, mas isso não quer dizer que você vai começar por ela. Qual a referência da aula síncrona daquela trilha, se você quiser acompanhar. Quais são as bases de leitura que nós vamos ter para aquela trilha. Então, por exemplo, nessa trilha aqui, Praticar Ciência, do Pedro Demo, que é o capítulo 1, o que é cientificidade. E, com certeza, Pedagogia da Autonomia, o capítulo 1, Prática Docente, Primeiras Reflexões. Então, tem as referências bibliográficas, tem as web aulas daquele material, essa, por exemplo, é uma. E o material complementar, que sempre vai ter um vídeo, um livro, uma estrutura para você acompanhar. Então, esse esquema, esse fluxograma vai estar em todas as trilhas para você se aproximar aí do processo, tá? E aí, a gente tem aqui um convite que eu faço para você dos objetivos. Como professora que sou, né, formada em pedagogia e professora dos anos iniciais, já trabalhei com escola de todas as sortes. Então, nós organizamos a trilha baseado na resolução, que é as diretrizes e bases do curso de pedagogia, que é a resolução 2 de 2019. Essa resolução, ela orienta a construção de ser professor em três grandes blocos: o conhecimento profissional,
a prática profissional e o engajamento profissional. Isso, vem embarcar nessa jornada com a gente. Então, em cada trilha, você tem os objetivos, as competências. Por exemplo, aqui, discutir ciência como processo de produção do conhecimento, pela prática da pesquisa, compreendendo sua contribuição para uma formação mais aprimorada. E cada trecho que está destacado faz parte de um desses grandes eixos, desses 3 grandes eixos das diretrizes curriculares para o curso. Então, discutir está relacionado a conhecimento profissional, pela prática da pesquisa, a prática profissional, compreendendo sua contribuição para uma formação mais aprimorada como engajamento profissional. E aí, a gente vai para uma sequência que é esse vídeo maravilhoso do Marcelo Taz, disponível pela TV Cultura, e que eu convido vocês a assistirem, lógico, aqui eu estou dando só uma deixa. Ele entrevista a professora Rita Von Hunt, que é uma drag queen, e que vai discutir politicamente, e politicamente eu falando, não é política partidária, mas politicamente o seu engajamento enquanto ser professor na sua história e na história dos outros. E aí o Marcelo, Marcelinho, né? Ai, tô íntima, hein, gente? O Marcelo Taz pergunta para a professora Rita, você que é professora, a gente tem há muito tempo acreditando que a educação transforma. E por que a educação ainda não transformou? E aí ela vai responder aí, à luz de Paulo Freire, que educação é essa? Que debate é esse? Que sujeito que a gente quer formar? Que professor você é? E uma das coisas que a resposta nos dá é que ele pergunta para ela o que você é, e ela responde assim, quem eu sou não me interessa, porque quem eu sou me estaciona. Quem eu posso ser é que me interessa, porque isso me mantém em movimento. Isso, então, é que professor que você pode ser, né? Que professor vai ser? Que professor você quer ser? Não é? Que realidade você quer transformar? E aí, nós temos o ambiente virtual, que é o nosso espaço principal de aprendizagem, e nele você vai conhecer todos esses ícones. O vídeo de apresentação, então quando você vê esse ícone, significa que tem um vídeo. Quando você ver este ícone aqui, lindinho, ó, significa que tem um vídeo de material complementar, né? Significa que é um vídeo externo, de uma rede, de um canal. Quando você ver esse ícone de dúvida, é porque vai ter web aula, isso. Quando você visualizar este ícone, significa que você tem material complementar para acompanhar. E quando você visualizar este ícone, significa que tem referência bibliográfica para você fazer leitura. Além disso, nós vamos ter estes ícones, que é material da disciplina, ou seja, um material que é muito importante que você leia, que você conheça. E tem, lógico, o dia do bate-papo com o professor, que são os nossos encontros síncronos. Tudo está lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E nessa jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos, nós temos 2 atividades. A atividade de percurso 1, que vai compor uma atividade disciplinar, né? A gente poderia dizer que é a atividade principal da jornada de metodologia, em que vai ser um registro do portfólio docente. E tem um outro vídeo especial explicando só como ela funciona. Mas ela tem mais ou menos essa dinâmica. Você vai usar a ferramenta do fórum para criar um e-portfólio, um portfólio eletrônico em que você vai ter que digitar muito. E vamos usar todos os aplicativos que a gente tem interesse. Você vai criar um site, vai produzir um mapa conceitual, vai postar no Padlet, vai pesquisar fontes no portal de periódicos da CAPES e vai gerar literatura como o poema que a gente recitou aqui no início. Depois eu explico com mais detalhes, assim, bem bonitinho, a atividade 1. A atividade 2 ela é uma ação interdisciplinar com todas as disciplinas, né? E ela vai se compor da produção de um texto no projeto Memórias Subterrâneas, em que você começa com uma entrevista da trajetória de vida de um professor
elabora esse texto e depois você transforma essa história desse professor que você quiser conhecer, quiser compartilhar, em um gênero, uma canção, uma crônica, um poema, uma biografia, uma literatura de cordel, e você vai apresentar. Bom, essa é a estrutura do nosso curso e eu encerro esta etapa fazendo uma provocação, claro, né? Fazendo a provocação de que para que você quer ser professor? Para que você vai trilhar essa jornada? E aqui eu falo, né, em Paulo Freire, o que estamos sendo? Por que estamos sendo? Como estamos sendo? Quem estamos sendo? Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.